para mim, como africana e como feminista, incomoda-me de sobremaneira. Eu prefiro chamar os países que têm a língua oficial, que ainda a língua oficial é o português, e muito embora, como em Moçambique, em que há tantas dezenas de outras línguas em que as pessoas se expressam e expressam o seu mundo, os seus sentimentos, como em todos os outros países, com certeza, onde a língua oficial é o português, por questões de geopolítica que não vale a pena aqui explicar. Eu falei nisso porque eu, como feminista, apesar de eu viver a maior parte do tempo em Portugal, porque também por questões de ordem familiar, eu passo todo o tempo que eu posso fora daqui, onde eu me sinto sempre uma imigrante. Sempre me senti que não estou aqui na minha terra, estou aqui de passagem, mas evidentemente sempre que aqui estou, eu estou com as lutas também das feministas e das mulheres, e para isso, perante os enormes problemas, e eu imagino que a Valuarda vai com certeza falar com muito mais sabedoria e muito mais conhecimento das grandes lutas das mulheres em Moçambique, mas eu gostaria de dizer que aqui neste momento há 3 grandes lutas que as feministas estão a travar aqui em Portugal, que talvez valha a pena pensar nelas. A primeira tem a ver com o racismo. De facto, a questão do racismo em Portugal nos últimos 2 anos tem vindo a ser uma grande agenda pública, não é? Era um não dito em Portugal, era uma questão da qual não se falava. Havia ainda o grande mito de que nós, os portugueses, não somos racistas porque, enfim, tivemos aquela ideia tão colonial de que os portugueses, porque andaram pelo mundo fora, segundo eles, não é? Aprenderam a lidar com os outros povos de uma maneira, não sei o que lhes passa pela cabeça, mas provavelmente de uma maneira pacífica, esse lusotropicalismo terrível que ainda persiste, e felizmente tanto as feministas como os grupos antirracistas em Portugal trouxeram a público uma série de questões importantes, estruturantes da sociedade portuguesa contemporânea, que têm muito a ver com o racismo histórico, com o racismo dos conhecimentos, com o racismo dos manuais escolares, com a obliteração de toda a memória colonial e da violência que isso representou e representa também na sociedade portuguesa. Ainda representa na sociedade portuguesa, não apenas contra as comunidades racializadas, mas também contra muitas com a própria história de Portugal, que se nega a si mesma uma origem que não europeia e conquistada na violência, não no encontro com os outros povos, não no descobrimento, porque já todos lá estavam, mas num grande encontrão colonial que foi a chamada expansão portuguesa. Então as feministas têm estado muito ativas porque, evidentemente, tal como a Adriana disse, nestas questões as mulheres, não é? Também as mulheres racializadas, mas não só, são as primeiras e as principais vítimas da violência racista, da violência também da invisibilidade dos seus papéis, da sua intervenção política, não apenas do sofrimento, mas da sua agência também. O segundo grande debate, e que tem nestes dias atingido um pico, e infelizmente estamos ainda num clima de plena derrota ainda, mas estamos na luta, que é o levantamento da propriedade das patentes da vacina contra a Covid-19. Efetivamente, têm sido as mulheres e têm sido, sobretudo, as feministas mais progressistas, que têm estado nessa grande luta, tanto ao nível de Portugal como também no Parlamento Europeu, pedindo à União Europeia e instando os governos. Agora Portugal está a presidir, porque a presidência da União Europeia é rotativa,
E neste primeiro semestre do ano de 21, Portugal exerce a presidência da União Europeia, e aproveitando exatamente essa presidência, os movimentos feministas e outros movimentos sociais, mas as feministas muito em particular, nomeadamente através de algumas grandes lideranças feministas daqui da terrinha, têm estado num grande trabalho político para pressionar os governos para levantar as patentes, para que haja uma produção massiva das vacinas e que elas sejam democraticamente espalhadas pelo mundo. Se nós formos ver os dados, eu estive a estudar isso ainda há 2 dias, se formos ver os dados sobre a vacinação no mundo, nós podemos ver imediatamente as clivagens entre os continentes e a capacidade, ou seja, a percentagem de pessoas que estão a ter acesso às vacinas, e mostra muito bem como todo o sistema está feito para salvar alguns e sacrificar a maioria, não é? Então esse é outro das grandes debates, das grandes lutas que aqui se estão a travar. E o terceiro tem muito a ver, a Adriana também mencionou isso, evidentemente, apesar de Portugal ser um país europeu, é preciso ter noção que para os padrões, eu custa-me dizer algumas coisas assim, mas nós, em Portugal, 1/4 das pessoas é considerada pobre e vive abaixo do limiar da pobreza. E nós, quando falamos de limiar da pobreza em Portugal, não é a mesma coisa que falar de limiar da pobreza em Moçambique ou no Brasil. Eu tenho noção disso e do nosso lugar de privilégio. Mas, em qualquer caso, nós estamos a falar de 25% da população que tem extrema dificuldade em sobreviver e tal como a Adriana falou e como eu sei que existe também em Moçambique, não tem que comer cada dia que passa. E é evidente que, sobretudo, as famílias em que são as mulheres que estão a assumir, digamos, essas famílias, que são muitas, se não a maioria mesmo, com a pandemia perderam os seus empregos ou perderam as suas formas de rendimento, porque muitas também atuam ao nível da economia informal, também aqui, não é? Claro, uma escala diferente da vossa, mas de qualquer forma também existe, são vendedeiras nas feiras, elas são trabalhadoras domésticas, elas fazem tudo o que podem para ganhar a vida e nesta situação, Portugal esteve desde praticamente outubro em confinamento quase total, não é? Com uma pequena abertura no Natal, eu não estava aqui, mas ouvi as pessoas falarem sobre isso, e nestas circunstâncias elas são as primeiras a ser vitimizadas e a estar numa situação muito difícil, e com elas evidentemente vem o problema das famílias, porque dependem delas tanto ascendentes como descendentes. Isto para dizer que, efetivamente, o grande debate também, uma das grandes lutas neste momento, trava-se no Parlamento para fazer alterações ao Orçamento Geral do Estado, para haver mais apoios sociais, e tem sido uma grande luta que não está ganha ainda, que está ainda em grande confrontação e disputa a nível político, mas que as feministas não estão a deixar cair porque sabem que isso é fundamental para não só para a vida, mas também para a dignidade de todos os seres humanos e o reconhecimento que as mulheres são parte inteira de uma sociedade e que, portanto, têm que beneficiar tanto dos recursos existentes, como passam pelos sacrifícios. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal, a ajuda do governo às empresas é na ordem dos 1.100 milhões de euros nestes últimos meses, e às famílias não chega a 600 milhões. Portanto, aqui nota-se bem qual é digamos, a condução política de um país em que as empresas, não é, o capital e as empresas são sempre mais importantes do que as pessoas. E se formos pensar nos vários
quase 5 mil milhões de euros que tem o governo injetado, por exemplo, na banca falida, portanto, cobrindo todo o género de golpes e de bandidagem financeira